Olá, eu sou o pastor Silvio Macri, pastor aposentado, membro da Igreja Batista do Aeroporto, em Itapiruna, estado do Rio, e tenho este canal aqui no YouTube para transmitir mensagens da Palavra de Deus. Nossa mensagem de hoje tem como título O Símbolo da Impotência Humana e está baseada no Salmo 49. Salmo este que nós vamos ler nesse momento. Ouçam isso, todos os povos. Escutem todos os habitantes da terra. Toda a humanidade, sem exceção, tanto ricos como pobres, prestem atenção, pois minhas palavras são sábias e meus pensamentos cheios de entendimento. Ouço muitos provérbios com atenção. Ao som da harpa explico enigmas. Por que terei medo quando vierem as dificuldades, quando inimigos perversos me cercarem? Eles confiam em seus bens e contam vantagens de suas grandes riquezas, mas não são capazes de se redimir da morte e pagar um resgate a Deus. O preço para resgatar uma vida é altíssimo e ninguém é capaz de pagar o suficiente para viver para sempre e jamais ver a sepultura. Os sábios, no fim, morrerão, como os tolos e os ignorantes, que deixam toda a sua riqueza para trás. A sepultura é o seu lar eterno, onde ficarão para sempre. Dão o seu próprio nome às suas terras, mas a sua fama não durará. Como os animais, eles também morrerão. Este é o destino dos tolos, embora sejam admirados pelo que dizem. Como ovelhas são levados à sepultura, onde a morte será seu pastor. Pela manhã os justos governarão sobre eles, e seus corpos apodrecerão na sepultura, longe de suas grandes propriedades. Quanto a mim, Deus resgatará a minha vida e me livrará do poder da sepultura. Portanto, não desanimem quando o perverso enriquecer e sua casa se tornar ainda mais luxuosa, pois quando morrer nada levará consigo. Sua riqueza não o acompanhará ao túmulo. Nesta vida ele se considera afortunado e é elogiado por seu sucesso. Contudo, morrerá como todos os seus antepassados e nunca mais voltará a ver a luz do dia. Os que contam vantagem de suas riquezas nada entendem. Como os animais, também morrerão. O Salmo 49 trata de um tema sempre atual, a desigualdade social, problema para o qual este salmista, aqui do 49, encontra a resposta na realidade e na universalidade da morte. A morte vai igualar todo mundo no final. Ela é a grande evidência de que o homem não pode tudo, de que o homem é impotente e de que haverá julgamento de tudo o que ele tiver feito nesta vida na terra. Portanto, a morte, como diz o nosso título, é o símbolo da impotência humana. Isto porque a morte nivela todos os homens. Quando eu era jovem, adolescente, jovem, eu gostava de ficar colecionando aquelas frases que os motoristas escrevem, não mais hoje, mas antigamente faziam muitos, escrevem no para-choque dos seus caminhões. E a frase mais comum era esta: a terra cobrirá teu orgulho. E realmente, o que o caminhoneiro queria dizer é que quando todos estivermos lá na cova, seremos iguais. Quando eu fui pastor no Rio de Janeiro, eu fui a muitos cemitérios, mas o mais suntuoso de todos que eu fui foi o cemitério São João Batista, que fica no bairro de Botafogo, no Rio de Janeiro.
E ali eu vi mausoléus, jazigos de uma riqueza imensa. Se hoje nós fôssemos calcular quanto foi gasto numa daqueles mais suntuosos, talvez seria centenas de milhares de reais. Havia até estátuas de bronze, mas a gente sabia, quando andava pelas alas daquele cemitério, que lá dentro, na sepultura, o que havia era só pó, porque a terra irá cobrir todo orgulho humano. O Salmo 37 também trata dessa questão da desigualdade, porque era uma preocupação do salmista de consolar, confortar os mais humildes, os mais pobres. E o Salmo 37, ele diz assim no início, ele diz, não se preocupe com os perversos, nem tenha inveja dos que praticam o mal, pois como o capim, logo secarão, e como a grama verde, logo murcharão. E lá pelo fim do Salmo, já no versículos 35 e 36, diz assim, vi pessoas más e cruéis florescerem como árvores em solo nativo. Mas quando voltei a olhar, elas não existiam mais. Procurei por elas, mas elas tinham desaparecido. Não as encontrei. Assim, a morte vai nos igualar a todos. O versículo 1, 2 e desse Salmo 49 que nós lemos, diz assim, ouçam isso todos os povos, escutem todos os habitantes da terra. O salmista convida toda a humanidade, sem exceção, tanto ricos como pobres, para serem exortados por ele. E lá na frente, no versículo 10 em diante, ele diz, os sábios por fim morrerão, como os tolos e os ignorantes, que deixam toda a sua riqueza para trás. A sepultura é o seu lar eterno, onde ficarão para sempre. Dão o próprio nome às suas terras, mas a sua fama não durará. Como os animais, eles também morrerão. Esse é o destino dos tolos, embora sejam admirados pelo que dizem. Como ovelhas são levados à sepultura, onde a morte será o seu pastor. Pela manhã, os justos governarão sobre eles. Seus corpos apodrecerão na sepultura, longe de suas grandes propriedades. A morte é o símbolo da impotência humana, porque ela nivela todos os homens. A morte é também o símbolo da impotência humana, porque o dinheiro e o poder não conseguem derrotá-la. Ela é mais poderosa que todas as riquezas, que todo o poder político ou militar, que toda a posição social, que toda a sabedoria, que todo o conhecimento. Os sábios e os tolos morrerão igualmente. Os ricos e os pobres morrerão igualmente. E lá serão nivelados na tumba, na sepultura, nos 7 palmos, seja lá como for. O dinheiro e o poder não conseguem derrotar a morte. É o que diz aqui o versículos 6 a 8, diz assim, eles confiam em seus bens e contam vantagens de suas grandes riquezas, mas não são capazes de se redimir da morte e pagar um resgate a Deus. O preço para resgatar uma vida é altíssimo e ninguém é capaz de pagar o suficiente para viver para sempre
e jamais ver a sepultura. Os sábios, no fim, morrerão como os tolos e os ignorantes. Então, nada disso que o homem tem hoje na face da terra pode derrotar a morte. Todos serão vencidos pela morte. Quando um homem procurou Jesus para que Jesus dividisse a herança entre ele e seu irmão, e Jesus disse: não, eu não estou aqui para isso, isso não é a minha missão. Mas aproveitou para contar a história de um rico fazendeiro que tinha tido uma grande colheita. Ele tinha muita terra e a colheita tinha sido muito grande, abundante. E ele estava justamente pensando o que é que ele ia fazer, porque ele não tinha celeiro para guardar tudo aquilo. Então, ele resolveu: vou derrubar esses celeiros que eu tenho hoje, construir outros maiores, vou guardar toda essa colheita e vou dizer para minha alma: alma, descansa, come, bebe, alegre-se, porque você tem um tesouro para muitos anos, para muitos dias. Mas Deus, naquela noite, disse para ele: essa noite você morrerá. E o que você tem preparado? Para quem será? Então, todo o seu planejamento, toda a sua expectativa de viver muitos anos e desfrutar da sua riqueza, iria terminar naquela noite mesma. O dinheiro e o poder não conseguem derrotar a morte. Mas a morte é também o símbolo da impotência humana, porque o homem precisa da graça de Deus, do poder de Deus, do poder de Cristo para vencer a morte. O homem não tem nenhum poder de vencer a morte, mas para aqueles cuja esperança está em Cristo e cujo tesouro está no céu, a morte é apenas o começo. No versículo 15, o salmista diz assim: quanto a mim, Deus resgatará minha vida e me livrará do poder da sepultura. Vou repetir. Quanto a mim, Deus resgatará minha vida e me livrará do poder da sepultura. Naquela época, centenas de anos antes de Cristo, ele já podia dizer isto. Deus vai me resgatar do poder da sepultura. Então, a morte é um poder tremendo que reduz o homem à sua pequenez e sua insignificância. Mas o poder de Jesus venceu a morte. O poder de Jesus derrotou a morte. O apóstolo Paulo diz justamente isso na segunda carta de Timóteo, capítulo 1, versículo 10 a 12. Cristo destruiu o poder da morte e iluminou o caminho para a vida e para a imortalidade. E ele completa: eu sei em quem tenho crido e que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia da sua vinda, a vinda de Jesus. Através de Jesus, você pode vencer a morte. Jesus disse isso em Lucas capítulo 12, versículos de número 29 a 34, diz assim: não se inquietem com o que comer e o que beber, não se preocupem com essas coisas. Elas ocupam o pensamento dos pagãos de todo mundo, mas o seu Pai, já sabe que todos vocês, seu Pai já sabe do que vocês precisam. Busquem acima de tudo o reino de Deus, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Não tenham medo, pequeno rebanho, pois seu Pai tem grande alegria em lhes dar o reino. Vendam seus bens
e deem aos necessitados. Com isso, ajuntarão tesouros no céu, e as bolsas no céu não se desgastam, nem se desfazem. Seu tesouro estará no seguro. Nenhum ladrão roubará, nenhuma traça o destruirá. Onde seu tesouro estiver, ali também estará o seu coração. Portanto, para aqueles cuja esperança está em Cristo, para aqueles que creem nessa palavra de Jesus, para aqueles que colocaram o seu tesouro, depositaram o seu tesouro no céu e não na terra, a morte é apenas o começo e não o fim. Jesus disse: todo aquele que crê em mim já passou da morte para a vida. Quer dizer, a morte é uma passagem para a vida eterna. Jesus disse: eu lhes dou a vida eterna e ninguém as tomará da minha mão. Então, concluindo, o apóstolo Paulo dizia assim: combati o bom combate, lá no fim da vida, né? Combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. Desde agora estou esperando a coroa da justiça, a qual o justo juiz me dará naquele dia. Haverá um dia em que nós todos iremos partir dessa tenda em que nós habitamos agora, como diz Paulo na segunda carta aos Coríntios. Sabemos que quando o nosso corpo terreno, essa tenda em que vivemos, se desfizer, teremos um corpo eterno, uma casa no céu feita por nós, para nós, pelo próprio Deus, e não por mãos humanas. Então, espere essa casa que Deus preparou para você. Creia que Jesus vem buscar você. E o apóstolo Paulo diz na carta aos Romanos: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus.